Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. E não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, um anjo em nossas vidas. Sou um fã seu há 2 anos pra cá. Minha mãe me indicou o seu canal no YouTube, ela que te escuta há muitos anos mesmo, e eu então comecei a te ouvir e não parei mais. Agora eu vou contar a minha história, ou melhor, a história do meu amado avô. Nascido no dia 26 de março de 1946, em Macieira, Santa Catarina, irmão de Osmar, Pedro, Chico, Baiano, Isa e Dinha, fora os outros que ele tinha só por parte de pai, mas não eram muito próximos. Sua infância foi bem difícil, como foi para muitos daquela época. Ele me contava que a escola era 6 quilômetros de distância de sua casa e ele tinha que ir a cavalo todos os dias. História, aliás, que eu amava escutar dele. Sempre que eu comentava de escola com ele, ele me contava muitas histórias da infância dele e eu amava sentar ao seu lado e escutá-lo. Com 15 anos de idade, aconteceu a primeira tragédia na vida dele. Foi no dia 26 de março de 1961, no dia do seu aniversário de 15 anos, a sua mãe faleceu. Ela estava doente já há alguns meses e acabou que não aguentou e faleceu justo no dia do seu aniversário de 15 anos. Naquela época não tinha médicos igual a hoje, só gente de dinheiro conseguia uma consulta e por isso nunca descobriram realmente qual a causa da morte da mãe de meu avô. Foi um choque para todos eles, mas principalmente para ele, pois foi um presente que ele jamais esperava ganhar. No dia do seu aniversário, a morte de sua mãe. O pai dele era muito ruim com todos. Batia muito, naquele tempo se batia muito em filho. E dizia que ele batia para o bem deles, para eles serem bem educados. Mas mesmo assim, meu avô sempre amou seu pai e disse que todos os métodos de ensinamento dele era o correto, pois nenhum filho cresceu mal educado, nenhum filho foi mal criado e todos seguiram o caminho certo. Sendo assim, o método que o pai usava de bater nos filhos era o certo. Meu avô trabalhou desde os seus 14 anos de idade na roça. E todo o dinheiro que ele ganhava ia para o pai direitinho, ali nas mãos do pai, para ajudar nas despesas de casa. E meu avô sempre disse que nunca reclamou, pois ele gostava de trabalhar, principalmente sabendo que estava ajudando em casa. Tempos depois, em 69, meu avô conheceu minha avó Romilda e eles se apaixonaram perdidamente um pelo outro. Minha avó foi a sortuda, porque meu avô era um homem muito disputado entre as mulheres daquela época. Mas quando o coração fala que é aquela pessoa, nada e nem ninguém muda o destino. E pouco tempo depois se casaram. Em 1970, tiveram o seu primeiro filho, meu pai, Luiz Antônio. Meu pai era a alegria da casa. E nessas alturas, meu avô queria dar uma vida melhor para a família. E resolveram mudar para Curitiba, em Pinheirinho. No começo não foi nada fácil, mas meu avô nunca desistiu e sempre foi muito trabalhador. Então, ele já arrumou emprego em uma transportadora e a vida foi se estabilizando. Anos depois, em 73, nasceu o segundo filho do casal, o tio Carlos.
Em 1977, nasce o terceiro filho, o tio Edson, o Gordo, como é conhecido até hoje. O tempo foi passando e todos foram crescendo. E em um certo tempo, meu avô, que pagava aluguel, comprou um terreno em Fazenda Rio Grande. Mas não foi morar, só comprou por comprar, investiu. Aliás, todos já estavam acostumados a morar ali no Pinheirinho e há anos, e não queriam deixar o lugar tão cedo. Mas nessas alturas, meu pai já tinha conhecido a minha mãe e ela já estava grávida da minha irmã. Meu pai, com 18 anos na época, estava para ir para se alistar no exército, no quartel, e chamaram ele para servir. A minha irmã nasceu, a vida estava tranquila, meu pai tinha virado cabo do exército. Mas naquela época, para quem não sabe, quem fosse pai de uma criança pequena não podia servir no exército e era dispensado. E uma vizinha zoiuda foi lá no quartel e contou tudo. Com isso, meu pai foi dispensado e ali teve início uma época muito difícil. Então, naquele momento desempregado, meu pai contou muito com a ajuda do meu avô e acabou dando tudo certo. Meu pai arrumou um emprego e aquele terreno onde ninguém queria ir morar, meu pai comprou uma casa de madeira, montou essa casa no terreno e ele, minha mãe e minha irmã foram morar lá. E com a ida dele para lá, minha avó logo já quis ir morar lá também. E no final, todos acabaram indo morar em Fazenda Rio Grande. E pouco tempo depois, nasceu quem? Nasceu eu, no dia 9 de fevereiro de 1996. Eu nasci para a alegria de muitos e principalmente do meu pai, que queria muito, muito mesmo um filho homem. Naquele tempo, os pais queriam uma menina, mas também queriam um filho homem. E eu nasci. Infelizmente, 5 meses depois do meu nascimento, a segunda tragédia na vida do meu avô. Um certo dia, meu pai saiu para trabalhar, deu tchau para todos e na volta do serviço, para quem mora aqui em Fazenda Rio Grande há muitos anos, sabe que a BR era uma pista simples. E como a cidade era nova, apenas 7 anos, as vias eram muito precárias. E naquela noite, com muita neblina, meu pai acabou perdendo o controle da direção do carro e caiu em um barranco. Não era um barranco tão grande, não era, vamos dizer assim, uma ribanceira. Mas por conta do meu pai não estar usando o cinto de segurança, ele bateu o peito no volante e teve hemorragia interna. E infelizmente, quando chegaram os bombeiros, não tinha mais nada a se fazer. Meu pai já estava morto. Foi uma morte que abalou a todos. Minha avó quase enlouqueceu. Meu avô também ficou muito, muito abalado. Mas tínhamos que ser fortes. 2 anos após a morte do meu pai, meu avô perdeu o seu pai, também já estava velhinho. Mas independente da idade, a dor é a mesma da perda. E meu avô continuou seguindo em frente, sempre trabalhando, sempre comprando as coisas para dentro de casa. Logo, seus outros filhos casaram, construíram família e ele sempre foi ali, firme e forte. Meu avô se aposentou com 49 anos de idade, por tempo de serviço, e continuou trabalhando mais 19 anos após se aposentar. Ele realmente era um exemplo de um homem trabalhador. Em 2014, em uma manhã, ele foi trabalhar, mas não estava bem. Muitos calafrios, febre. Mas meu avô não era daqueles que faltava por qualquer coisa, não. Apesar que aquilo não era qualquer coisa, mesmo assim meu avô foi trabalhar. E o chefe dele, vendo a situação dele, logo mandou chamar uma ambulância para examiná-lo. E vendo que ele não estava bem, encaminharam ele para o Hospital do Idoso, aqui em Curitiba. Depois do ocorrido, o dono da empresa que ele trabalhava conversou com o meu tio Carlos, que era encarregado, aliás, é até hoje, da empresa que ele trabalhava. E eles acharam melhor meu avô dar uma pausa no trabalho, uma pausa nos serviços.
Aliás, ele já estava de idade, 68 anos, e já havia trabalhado demais na vida e agora tinha que descansar um pouco. Mas é aí que os problemas começaram a aparecer. No dia 11 de fevereiro de 2014, meu avô reclamou que não estava enxergando direito, que a sua visão tinha piorado de uma hora para outra. Eu achei que podia ser o diabetes, então eu apliquei insulina, mas não adiantou. Levei ele no UPA, aqui da nossa cidade, e foi constatado um derrame no olho do meu avô que custou boa parte da sua visão. Ele ainda continuava a sua vida normal, ia no mercado sozinho, mesmo eu falando para ele avisar que eu levava ele, mas ele sempre gostou de ser independente. Bom, ele foi levando a vida. Em 2020, na pandemia, ele tomando todos os cuidados possíveis, pois já estava com 74 anos e o Covid era muito perigoso. Então, tudo mesmo assim, com o perigo do Covid, ele se cuidando, as coisas estavam caminhando. Mas no dia 2 de julho de 2020, minha avó e meu avô estavam tomando café. De repente, meu avô cai da mesa. Quer dizer, ele estava tomando café, os dois ali, ele cai e começa a espumar pela boca e também a se contorcer. Na verdade, o meu avô estava tendo uma convulsão. Corri para casa, o levei ao médico. Chegando lá, exames e mais exames, e foi constatado um AVC. Meu avô, naquele momento em que tomava café com a minha avó, teve um AVC e precisava ser transferido urgentemente. Ele conseguiu uma vaga e foi transferido para o Hospital do Rocio, em Campo Largo. Os dias foram passando e as notícias iam chegando. E depois de 10 dias internado, ele teve uma leve melhora e os médicos disseram que provavelmente no dia seguinte ele iria ter alta. Mas na madrugada desse dia, ele começou a tossir muito e os médicos, ao examinarem para saber por que daquela tosse, então ele foi diagnosticado com Covid-19, positivo para o Covid. Aí entramos em desespero e começamos as correntes de orações, pois ele precisava e muito de oração, pois a situação dele agora não estava nada boa. E os médicos sempre dizendo para nós que a situação dele era grave, muito grave, e que dificilmente ele sairia vivo dali. Mas a nossa fé era maior que tudo, e algo me dizia que ele iria sair sim, são e salvo daquele hospital. E no dia 4 de agosto de 2020, depois de 33 dias internado, ele recebeu alta em nome de Jesus. Ficamos muito felizes e agradecemos muito a Deus por ter dado a ele, por ter dado a nós mais essa oportunidade de convivermos com ele. 1 ano se passou e um novo AVC surgiu na vida dele, mas dessa vez foi um AVC fraco e ele só foi para a UPA e logo voltou para casa. As coisas iam, vamos dizer assim, bem. Meu avô forte, como sempre, indo no mercado sozinho, varrendo a área, ele sempre estava fazendo alguma coisa, ele nunca parou. E no dia 17 de janeiro de 2023, de novo esse maldito AVC aparece na vida dele. Faltando 5 dias para o aniversário de 50 anos de seu filho Carlos, ele não pôde ir à festa, pois estava hospitalizado. E no dia do aniversário, eu e minha irmã fomos vê-lo no hospital e ele nos disse para irmos à festa que ele estava bem e que em uma outra oportunidade ele iria. Os AVCs do meu avô eram assim. Nos primeiros dias ele não falava coisa com coisa. Ficava falando de serviço o tempo todo. Na mente dele ele estava trabalhando, mas depois de uns dias ele voltava ao normal. Então o meu avô recebeu alta novamente, mas depois dessa internação, cada mês que foi se passando, ele foi ficando mais caído. Até que em outubro de 2023, ele caiu de cama de vez. E nós dobramos os cuidados com ele. Eu e minha avó sempre cuidávamos dele. Eu dava banho, ela dava comida e assim ia. Até que um dia
eu levantei cedo e sempre antes de ir trabalhar, eu passava na casa dele para dar os remédios, aplicar a insulina. Foi quando eu me deparo com ele com dificuldades para respirar. Eu perguntava se ele estava bem, mas ele mal respondia. Então, chamei o SAMU naquela manhã e logo eles vieram. Chegando no hospital, foi constatado pneumonia. Não me lembro exatamente qual o tipo. Então, lá se foram mais longos dias de angústia, dor e sofrimento. Nós nos revezávamos lá no hospital. Um dia eu ia, outro dia minha irmã, outro dia meu tio, outro dia um primo, e assim fazíamos. As notícias eram as mesmas. Dias bom, dias ruim. Até que chegou um dia que precisaram entubá-lo. Feito isso, as esperanças diminuíram bastante, pois sabemos que um idoso, quando é entubado, dificilmente ele é desentubado. Mas acabou que 5 dias depois, realmente ele foi desentubado e com sucesso. E todos estávamos com a esperança dele voltar para casa novamente. Até que sofreu mais um outro AVC e no hospital, e o estado dele piorou de vez. Os médicos então disseram que se ele saísse vivo dali, não iria mais andar, não iria mais falar, não iria mais interagir com ninguém. Mas nós nunca desistimos dele. E quando eu ia visitá-lo, eu sempre falava: vô, seja forte, vô. Você vai sair dessa, meu vô. Estamos todos lutando por você aqui fora. Agora você tem que lutar aqui dentro. Seja forte, vô, seja forte. Você vai sair mais uma vez dessa, vô, acredita. Nós estamos todos lutando por você. E lágrimas caíam dos olhos dele. E isso me partiu o coração. E eu também acabei desabando em choro com ele. Era tão difícil ver o meu avô naquela situação, até porque ele foi um pai para mim. Já que eu perdi o meu pai com apenas 5 meses de idade. Um dia eu fui dormir na minha irmã, eu e a minha esposa, coisa que eu nunca tinha feito antes. Nunca tinha ido dormir na casa dela. Almoçamos, conversamos e no final da tarde uma ligação do meu tio. Ligaram do hospital, é para nós irmos lá. Na hora me deu aquele aperto no coração e eu e minha irmã começamos a chorar, já imaginando o que tinha acontecido. No caminho, tentávamos pensar que poderiam ter chamado para uma outra coisa. Quem sabe o nosso avô superou mais um problema, mas chegando lá, recebemos a notícia que mais temíamos. Dia 12 de novembro de 2023, faleceu o senhor Moisés Cordeiro. Sim, foi a pior notícia de nossas vidas. Excelente avô, excelente pai, excelente marido, um exemplo de pessoa. Sim, faz 9 meses sem o senhor aqui, vô. Mas, para mim, ainda não caiu a ficha. Para mim, parece que eu vou entrar na sua casa e o senhor vai me contar mais uma piada, mais uma história, mais alguma coisa que o senhor ouviu no rádio. Sinto ainda que o senhor vai me dar aquele sorrisão, vai conversar bastante comigo. É uma coisa difícil, vô, de entender e aceitar. Mas é a lei da vida. A morte chega para todos. E isso é uma coisa que ninguém vai conseguir escapar. Dia 9 de fevereiro foi meu aniversário. E todos os anos eu lembro bem. Você cedinho, quando eu ia te dar os remédios, a primeira coisa era: feliz aniversário. Você me dava os parabéns, com aquele sorriso no rosto que eu jamais irei esquecer. Então, meu vô, o céu está em alegria em ter você e também o meu pai aí em cima. O que resta para nós é ficarmos aqui e saber conviver com a dor do luto e da saudade.
É uma dor que jamais sairá do meu peito. Mas o Senhor deixou o seu legado e jamais esqueceremos, vô, de você. Obrigado por tudo, por me ensinar a ser um homem responsável. E me ensinar a dirigir também. Me ensinar quase tudo. Só não me ensinou a viver sem você, vô. Eu te amo, meu velhinho. Cuida de mim aí de cima, que aqui embaixo eu jamais vou te esquecer. Eu sempre estou ouvindo aquela música que o senhor adorava, viu, vô? É aquela música que o senhor adorava escutar nos churrascos. Ela tornou-se freira do nosso eterno Teixeirinha. Lembra, vô, como o senhor gostava de ouvir essa música do Teixeirinha? Te amo, meu vô querido. Seu papel aqui na terra foi cumprido. E eu encerro esta carta com lágrimas nos olhos, dizendo: Eu sou Luiz Henrique. E essa é a minha história. Minha e do meu avô querido, Moisés Cordeiro. Que saudade de você! Um anjo em nossas vidas. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.